Eu pensei nessa nossa reunião hoje com os homens, primeiro para entender o fundamento da origem do homem. Deus, Ele pensou em toda a criação que fez para exaltar a sua coroa da criação, que é o ser humano, que é o homem. O homem foi criado com uma capacidade maior do que todas as outras criaturas que foram criadas. As que voam, as que são terrestres, as que são marítimas, não desenvolveram a capacidade humana, não desenvolveram uma capacidade de inteligência humana, não desenvolveram uma capacidade cognitiva humana. Todas as outras criaturas, elas são inferiores na criação da capacidade da alma em relação ao ser humano. O ser humano foi a coroa da criação. E quando Deus criou o homem, Ele criou a sua obra mais perfeita em relação do ser humano, trazer a imagem e a semelhança do Criador, de todas as criaturas. Ninguém é igual ao homem. O homem é uma criação distinta. E sobre essa perspectiva nós sabemos que do homem Deus formou a mulher. Mas eu quero falar sobre a criação do homem. De todas as criaturas de Deus, a que se distinguiu foi a criação do homem. Eu quero ler em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 31. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Isso. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o sexto dia. Observe ali que tudo era muito bom, o que Deus criou. Gênesis capítulo 2, versículo 7 e versículo 15. Depois disso. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para fazer o quê? Cultivar e guardar. Amém. Até aí. Nós encontramos no Gênesis a origem da criação do homem. E, claro que existem outras teorias que concorrem, juntamente com a Bíblia, que é o evolucionismo. Existem duas teorias fortíssimas, né? Que é a teoria da Bíblia, a teoria da revelação, que é a teoria do criacionismo, né? Que é a revelação da palavra de Deus, e a teoria do evolucionismo, que é chamado de suposição, que através do tempo e espaço, então houve uma evolução em que o ser humano apareceu, isso devido à evolução de todo o sistema, até que o homem se tornasse de uma ameba, uma capacidade humana
um ser humano capaz de poder cuidar de todas as coisas, isso através da evolução, que segundo mais se pregam na linha natural, que é a visão do Big Bang, né? Que do grande estrondo, então, começou a origem da vida humana. E nós, claro que não aceitamos que o ser humano veio de uma evolução de espécie, e mais próximo de nós seria o animal, que agora está tão longe do ser humano. A Bíblia nos fala que Deus criou o homem. A teoria do criacionismo é a teoria do que revela a palavra de Deus. E eu estava meditando a respeito disso, porque Deus criou o ser humano. E o texto da palavra de Deus diz que Deus capacitou o homem para que ele pudesse dar nomes aos animais, para que ele pudesse cuidar da terra, lavrar a terra. Então, o homem tinha um expediente diante de Deus. Esse expediente diante de Deus era com inteligência, com capacidade. Só que o pecado ainda não havia entrado na terra e não atingiu, de certa forma, nada do que Deus havia criado. Por isso que eu mostrei a vocês, tudo que Deus criou foi bom e foi perfeito. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus, para ter intimidade com Deus. E esse lado que a Bíblia fala a respeito do ser humano cuidar da terra, lavrar a terra, cultivar a terra, colher os bônus da terra, saber que aquela era uma responsabilidade, que ele tinha autonomia e tinha poder para desenvolver. Deus criou o homem para se relacionar com ele. E a partir dessa criação e da sua vida relacional com o ser humano, Deus então podia ver que o homem mantinha a sua imagem e a sua semelhança, como diz lá em Gênesis 2, versículo 7, né? Que Deus criou o homem do pó. Nós viemos do pó. Fomos formados do pó da terra. Como Deus deu ordem para criar todas as coisas. Aí existe o verbo do hebraico bara. E esse verbo bara é que Deus cria todas as coisas do nada. Você pode dizer amém? Deus criou do nada. Então, o ser humano foi criado do nada. Deus deu ordem à sua criatura. E a Bíblia diz que o ser humano ele foi formado do pó da terra. Então, algo criacional. O que diz ali? Então, Deus formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E ali, o homem precisava ter vida, precisava ter capacidade, inteligência, um ser que pudesse ser animado. Então, a Bíblia diz que Deus soprou uma emanação, né? Uma parte que saiu de Deus e entrou no homem. E ali foi criado o homem, esse homem que é hoje, para nós, a imagem e semelhança de toda a série de unidades humanas que viria depois dele, de Adão. Seremos todos nós. Então Deus criou o homem para se tornar alguém que se relacionasse com ele. Aonde eu quero pensar, irmãos, a respeito da nossa existência. Nós vimos do espiritual para nos tornar físico, material. E não material, físico, para se tornar espiritual. Significa que existe uma ordem
de ações para que o ser humano pudesse se tornar um ser relacional com Deus. Ele veio primeiro do espiritual, depois se tornou físico e depois se tornou relacional, porque ele se tornou com capacidade cognitiva. E existem umas coisas assim que a gente pode ver e entender através da própria ciência. Hoje nós podemos observar que o mais moderno computador pode processar 3 bilhões de instruções por segundo. Mas quando vai se tratar isso da mente humana, quando vai se tratar da mente, do computador da mente humana, hoje já se consegue entender que o cérebro humano processa pensamentos que ultrapassam mais de 10 bits por segundo. Isso significa uma ordem de grandeza muito superior a qualquer mais moderno computador que venha a existir. E ainda que o homem venha a sentir isso no sensorial, porque isso nos deixaria incapacitados de movimentar tanta informação. Deus é tão poderoso que isso na parte sensorial, quando falo na parte sensorial, falo na parte do inconsciente, daquilo que está acima da consciência, e da parte do inconsciente até a consciência, o entendimento, que há um filtro. Isso para não ultrapassar e não deixar o ser humano, ele, de uma forma que venha a sofrer danos psíquicos, neuronais. Então, Deus é tremendo. Ainda que o homem possa processar mais de 10 bits por segundo, quando ele chega à sua consciência, ele não consegue absorver toda essa capacidade de informações que o seu inconsciente tem, isso de uma maneira sensorial. Entre os 5 tipos de entendimento que o ser humano tem, isso atinge o ser humano na sua capacidade total, mas leva ele a uma condição seletiva que, ainda assim, a sua mente é superior ao mais moderno computador que existe na face da Terra. Deus é tremendo. E olhando todas essas explicações, a gente vê porque Deus criou o homem. Estava observando isso. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Nós fomos criados para sermos um ser relacional com Deus. Nunca foi plano de Deus que o homem se afastasse, que o homem criasse impeditivo, que o homem tivesse bloqueios, até que pudesse entender as coisas que Deus tem para ele. Eu quero dizer que no meio desses bilhões de instruções que o nosso cérebro sensorial recebe, ainda assim, nada foge do plano de Deus, que a maior e melhor parte que o ser humano tem é de se relacionar com Deus. Às vezes eu fico imaginando, até conversei ontem com alguns pastores, onde estávamos, falávamos isso, que quando a pessoa acha que Deus tirou tudo, ela não tem nada mais para poder ter vida relacional terrena. Quem disse que Deus tirou tudo? Você tem tudo que você precisa, que é Deus. Nós que levamos isso para uma linha invertida, trocamos, invertemos as posições. O homem veio do espiritual ele se tornou material, mas do material ele ainda estava inerte, sem capacidade cognitiva, intelectual, volitiva. Foi o sopro de Deus, o bara,
o sopro divino, que fez com que o homem tivesse, então, alcançado essa capacidade para se tornar alguém inteligente, para que pudesse amar, para que pudesse ter decisão. E hoje eu vejo aqui como é importante vocês, Deus levantando vocês. Sabe que o primeiro chamado que vocês têm é um chamado de intimidade com Deus. Eu estou falando que Deus é maior do que tudo que você tenha na sua vida. Deus é maior que tudo. E em segundo lugar, o que eu vejo nesse texto que nós lemos é que quando Deus criou o homem, antes do pecado, o homem cuidava da terra. O homem zelava pela terra. Nada disso pode mudar na nossa vida. Hoje, nós perdemos muito essa capacidade de administrar as coisas que Deus tem colocado em nossas mãos. Vocês, homens, vocês são responsáveis para administrar, para cuidar. Tudo que vier em suas mãos, saiba, meu irmão, que você é responsável por isso. Há uma facilidade muito grande da gente sempre colocar a culpa nas pessoas. E isso, em psicologia, se chama mecanismo de projeção. É muito fácil a gente se ausentar e não assumir a nossa posição, porque colocamos, olha, isso aí porque fulano fez isso, porque eu não tive esse apoio. Isso aí são fugas psíquicas. Fuga para você não ver a realidade. E entre o mundo ideal e o mundo da realidade, existe um espaçamento muito grande, porque todo mundo quer o melhor, todo mundo quer sempre alcançar o objetivo. Isso é ideal, é maravilhoso, é muito bom, mas Deus não tirou do ser humano o seu mundo real. Nós temos que vir para o mundo real, sair do mundo da fantasia e entrar no mundo da realidade, do concreto, do aqui e agora, e sabermos hoje como eu estou, o que eu tenho, o que eu posso fazer. Isso é fugir da fantasia, porque a fantasia, ela tem uma função de sempre postergar e iludir a pessoa para aquilo que ela deveria verdadeiramente ser ou fazer. E Deus sempre deixou isso muito claro. Deus criou o ser humano e fez o homem viver o mundo real, administrar a terra, cuidar da terra, colher do fruto da terra. O homem trabalhava, o homem se relacionava com as criaturas de Deus, deu nome aos animais, tinha um posicionamento, que eu quero dizer, nós não podemos fugir dessa grandeza que Deus nos colocou, homens de Deus. Ele nos colocou para administrarmos o que vier em nossas mãos. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero dizer que a visão real de Deus é que você cuide, faça prosperar. É uma demanda que você não pode deixar para ninguém. Deus colocou isso em suas mãos. O capítulo 2, irmã, pode colocar o versículo 31. Há uma revelação ali muito profunda. Viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Então, quando a gente vai ver isso no hebraico, significa que tudo que Deus fizera era perfeito.
nós, homens, não podemos fugir das nossas obrigações, nossas responsabilidades. Eu digo em consideração a tudo, em relação à vida espiritual da nossa família. Quem é o responsável? É o homem. Direção da família, quem é o responsável? É o homem. Pastor, eu não sei, vai aprender, porque você tem que entender que tudo que Deus criou foi perfeito. Nós temos que alcançar e resgatar esse posicionamento. Nós não podemos perder essa capacidade. Pastor, mas o pecado entrou, o mal entrou, danificou a personalidade humana, e isso trouxe cacomanias, vícios, trouxe manias, né? Trouxe certa forma em que o ser humano ele tenta fugir de suas responsabilidades. Mas a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós hoje estamos tendo essa oportunidade, Dia dos Pais, recebemos essa palavra de leniência, uma palavra para nos fortalecer, para nos trazer realmente ao plano exato de Deus e vivermos uma convicção de que o nosso chamado não é questão de superioridade, né, de sermos machistas, não é nada disso, é de sermos aquilo que Deus nos colocou como seres humanos, como homens de Deus, para vivermos uma vida vitoriosa. E o homem realmente, ele vivia. Há tantas teorias em relação se o homem poderia evitar a queda. Há muitas teorias a respeito disso. E, sinceramente, o homem poderia ter evitado. Só que ele se permitiu. Ele poderia te dizer não e não ter aceitado o pedido do pecado. O que eu quero dizer é que as nossas decisões dentro da administração daquilo que Deus tem nos dado vai nos levar a uma condição de vitória ou de derrota. Eu digo que existem coisas que nós não podemos evitar, porque depende da segunda parte. Isso aí nós não podemos evitar. Mas isso também não significa que nós temos que nos entregar. Porque o que eu vejo hoje é pelo fato de ter sofrido qualquer tipo de ação contrária, isso vai se tornar um peso ou um câncaro para que a pessoa não ande no caminho. Está repreendido em nome de Jesus. Se levante, você é um homem de Deus. Deus derramou sobre você uma unção para administrar, de cuidar. Os seus pensamentos hoje são maiores de qualquer instrução de processamento de dados do mais poderoso, mais moderno dos computadores. Sua mente foi criada por Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não veio de evolução de animal nenhum. Deus planejou trazer você e numa melhor performance. Perfeito. Deus te criou, Deus me criou perfeito. O que nós poderemos hoje fazer é resistir àquilo que pode nos danificar, aquilo que pode nos envolver para o erro. Como eu disse, irmãos, as pessoas têm facilidade em culpar os outros, porque é muito mais fácil, porque eu ganho com isso. Eu não ganho um autoexame, um automergulho, eu não ganho uma ação introspectiva, porque as pessoas não querem ver feiura nelas, não querem ver defeitos, não querem ver falhas, e é mais fácil ver isso em quem? No outro.
É o irmão, é a irmã, é o pastor, é fulano da igreja, e foge da sua verdadeira realidade. E é onde eu quero que você entenda que Deus, quando te criou, o protótipo, ali é o modelo de toda a unidade da humanização. Por isso que a Bíblia fala que o primeiro Adão, esse caiu, mas o segundo Adão, ele nos vivificou, que é Cristo. Hoje nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Eu quero deixar para você no entendimento que a palavra de Deus nos revela que o Deus Todo-Poderoso, Ele nos criou com capacidade, Ele nos criou com entendimento, Ele nos criou para ultrapassar essa linha de bloqueios, de impedimentos, tanto internos quanto externos. Você é maior do que tudo. E ontem, quando eu conversava com os irmãos, falava a respeito justamente dessa capacidade que Deus nos deu, com a revelação da palavra de Deus. Nós temos tudo o que podemos alcançar nessa terra, que é a maior riqueza depois de Jesus Cristo, irmãos. A maior riqueza depois do Espírito Santo de Deus, a maior riqueza é a revelação da palavra de Deus. Homem de Deus, não se aparte da palavra. Pastor, eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de entender. Se aproxima de quem tem poder para te ensinar. Seja humilde, seja obediente. Às vezes eu fico olhando quantos líderes nós temos na igreja e já poderíamos também estar liderando outros, mas isso não está acontecendo, sabe por quê? Porque falta humildade. Ninguém aprende sozinho. O ser humano é o único ser que depende até a sua capacidade de poder sobreviver. Os animais já não são assim, logo, rapidamente têm vida própria. Vida própria. O ser humano não. Ele é carregado muito tempo com os pais, muito tempo, mas ainda assim, quando crescem, eles abdicam da verdadeira fonte que deveria ser para a sua vitória, que é o seu mentoreado, que é a sua liderança. Hoje eu quero dizer para vocês, homens de Deus, aproveite o tempo que vocês têm. Aproveite para crescer. A palavra do Senhor nos diz que é tempo de crescer. E hoje não há mais desculpas. O tempo não para. Ontem eu pregava isso num casamento. O que é o tempo? O que é o tempo? Já parou para pensar? O que é o tempo? O tempo é a história que acontece do passado, são as causas, são os acontecimentos, são os inevitáveis. É aquilo que nos deixa presos a alguma instrução negativa. Isso é de uma forma externa, mas o tempo também nos leva a um relacionamento interno, de alma, de relacionamento com os nossos sentimentos. O tempo mexe com lembranças, com os nossos convívios, desde a criação com os pais até a nossa maturidade. Nos prende, nos cativa, nos deixa muito envolvidos com o belo, com a poesia. O tempo, ele está relacionado a tudo que acontece entre um hiato
e um levantar. Quando você afunda, quando você levanta. Um hiato e um levanta. Eu quero dizer que o tempo nos persegue. Todos nós somos atingidos pelo tempo. A única coisa que vence o tempo se chama o amor de Deus. Só o amor de Deus que é capaz de nos ensinar a conviver com o tempo, porque com o tempo nós passamos a ter esperança, confiança, certeza, aprendizado. O tempo nos ensina muita coisa. Eu quero que você, em nome de Jesus, não se afaste do seu mentor, do seu líder. Valorize. O pastor Eduardo estava falando aqui a respeito dos sonhos, dos projetos dos homens. Eu estou falando para os homens, sabe? Se dedique a isso. Tudo mais à sua volta será abençoado. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus. Eu não sei se os homens vão apresentar alguma coisa, pastor. Não. Amém. Então se põe de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar a Deus. Quero convidar aqui o pastor Carlão, em nome de Jesus, para estar orando. Pastor Almir aqui para estar dando a benção. Irmão, se ideia? Então hoje tem tempo, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então chega aqui, Alcideia. Bom, a paz do Senhor, o Ministério de Honra, quem tem honra hoje vai estar orando pelo pastor Carlão, que aniversariou, pastor, isso, ele mesmo, fez aniversário semana passada, completou mais um ano de vida, né, com a permissão de Deus, e hoje nós vamos estar homenageando o pastor e agradecendo a Deus por mais um ano de vida, pela essa dádiva de ter deixado o pastor estar em nossos meios até hoje, daqui até quando Deus quiser. Amém. Levanta sua mão para cá, meu irmão. Senhor, muito obrigado pela vida desse servo. Pai bendito, Tu sabes os Teus planos, jamais poderão, Senhor Deus, fugir. Pai bendito, nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que fortalece, que dá ânimo, que sustenta a vida desse Teu servo, Pai. Nós queremos Te agradecer por mais essa data de aniversário. Que o Deus Todo-Poderoso te cubra de graça, de misericórdia, fortaleça desde a planta do pé até o alto da cabeça. Nós queremos nesse momento Te abençoar, meu irmão, e dizer feliz aniversário, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns para você, minha alma. Que o Senhor te abençoe. Parabéns para você, minha alma, quem diz. Que o Senhor te abençoe. Amém. Obrigado, Deinha. Carinho. A gente esquece, mas ela não esquece, né? Que bom, Deus te abençoe. Nós oramos por ele, agora ele vai orar por nós. Pastor Carlão. Nós vamos apresentar os visitantes também. A igreja pode se assentar. Vamos conhecer aqui os nossos visitantes. Nós temos aqui a Verônica. A Verônica, na verdade, ela já faz parte dessa igreja, né? Pode se colocar de pé, Verônica. É filha dos nossos irmãos Nilson e Creide. Permaneça de pé, Verônica, rapidinho. O nosso irmão Tiago também. Se coloca de pé aí, Tiago. Tiago é filho do nosso irmão Flávio. Temos a Rita. Amém, Rita. A Rita é mãe do Ricardão. A Jussara da Costa. Jussara, amém, Jussara. O Pedro. Pedro está lá em cima. E Marcos. Amém, Marcos? Pode se colocar de pé?
Igreja, vamos falarmos que eles sejam bem-vindos, vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre, amém? Sinta-se à vontade, aqui tem uma igreja que ama vocês e estamos dispostos a caminharmos juntos, amém, amados? Graça e paz, irmãos. Como eu estou feliz agora nesse momento que a gente recebe oração por mais um ano de vida, que a gente passa nessa vida aqui. Todos sabem aqui que eu passo por um problema aqui de enfermidade, mas Deus tem me suportado, Deus tem me sustentado, Deus tem me derramado bênçãos sem medidas sobre a minha vida. E agradeço muito aos irmãos aí pelas orações, sei que muitos estão orando pela minha vida. Tá bom, irmãos? Agradeço do fundo do meu coração. Vocês poderiam se pôr de pé para que possamos agora orar e o reverendo da bênção apostólica. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Muito obrigado por esse culto. Tudo que foi feito aqui foi feito para ti, Senhor. E agradecemos a ti por tudo que tem feito em nossa vida. E abençoe, Pai, a cada família que está representada aqui e aqueles também que não puderam estar, Pai. Que nós pedimos, já te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. E a igreja pode dizer amém? Amém. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces divinas consolações do Espírito Santo esteja sempre sobre as nossas vidas. E a igreja do Senhor Jesus, unida numa só voz, possa estar confirmando. Amém.